Bem-vindos, e nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio de E aí, professor, com o Walter. Oi. Olá, Martin. Como você vai? Eu vou bem, como sempre, Martin. E dessa vez você escolheu um título bem estranho. É verdade. O título de hoje é Extremistas Esquisitos, Peculiares e Rígidos. E eu não... Você gostou? E eu espero que você não tenha nenhuma intenção de aplicar isso talvez com relação a nós. Eu jamais faria uma coisa dessa, Martin. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado. Nós estamos aqui mais uma vez. Nós precisamos que Tu nos ilumine e nos guie, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos aqui que todo aquele que tentar cumprir seu dever será chamado de extremista esquisito, peculiar e rígido. E eu acho que chegou a hora de falarmos um pouco sobre isso. Eu não quero tornar uma coisa pessoal, mas tem coisas que precisam ser comentadas. Muito bem. É um fato que existe uma divisão na igreja. Há claramente dois grupos se formando. Gostemos ou não, é o que está acontecendo. E é por isso que nós precisamos falar sobre isto. No que se refere aos indivíduos que estão do outro lado, em relação à nossa maneira de pensar, não significa que nós condenamos o indivíduo em si, mas certamente quer dizer que condenamos o que ele diz. Sempre. Jesus nunca condenou a pessoa. Nunca? Ele sempre condenou o pecado. Exato. Portanto, vamos avaliar a questão sob esse ponto de vista. Da última vez, nós falamos sobre divisão. E, como já disse, é inegável que existe uma. Essa divisão está na cara de todo mundo. Tentar varrê-la para debaixo do tapete é simplesmente inútil. E, infelizmente, existe engano juntamente com a divisão. Sim. Então precisamos ver isso com cuidado, já que nós estamos definitivamente na linha de tiro, e eles também estão, afinal, os dois lados estão atirando. E a nossa ordem é deixar que a verdade faça essa divisão. Então, a questão não é ser pessoal aqui, mas apenas lidar com a questão em si. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se de pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele falou no plural aqui. Portanto, ele está se direcionando a todo o povo. Ele disse que, se quisermos ser firmados, precisamos acreditar em Deus e acreditar nos profetas dele. Somente assim podemos prosperar. À lei e ao testemunho. E será que a igreja remanescente possui o testemunho? Sim. Muito bem. Muitos professos... Sim. Duas pernas. Não tem como ficar com uma só de pé. Precisamos crer no Senhor nosso Deus e em seus profetas. Vamos começar lendo Testemunhos para a Igreja. Hoje leremos bastante textos. Alguns destes textos são bastante conhecidos. Por que você está lendo de novo? Alguns perguntarão. É porque me parece que, aparentemente, algumas pessoas não querem ser firmadas. Não. E o problema é que nós temos uma mensagem, o remanescente tem uma mensagem. As 3 mensagens angélicas, para ser mais preciso. E ela precisa ser pregada ao mundo. Mas se você não estiver estabelecido, como você vai fazer isso? Se você nega a veracidade das 3 mensagens angélicas, você por acaso é mesmo um adventista? Não, e eu acho que essa mensagem que nós temos hoje em dia é guiada nessa direção, porque existem qualificações para fazer parte da igreja remanescente. É claro, mas por que então alguns que se colocam contra essa mensagem
estão justamente em posições de liderança. Alguns até mesmo ensinando os nossos jovens nas universidades. Sabe, infelizmente a Bíblia já nos disse que isso seria assim. A diferença é que você tem a escolha. Você vai ser enganado por essas pessoas ou você vai conseguir enxergar? Vamos ler algumas das citações e então conversar a respeito. Mais uma vez, vamos ler Testemunhos para a Igreja. O mundo está agitado com espírito de guerra. A profecia do 11º capítulo de Daniel quase atingiu seu completo cumprimento. Logo, as cenas de angústia faladas nas profecias acontecerão. Isso é futuro, Martin? Sim. Isto se refere ao tempo dela ou ao futuro? Ao futuro. Futuro? Nós já discutimos esses textos em outros episódios, então não vamos nos aprofundar neles hoje. Foi-me mostrado os habitantes da Terra em uma grande confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, fome, necessidades e pestilências estavam sobre a Terra. Essas coisas estão sobre a Terra? Sim. Minha atenção, então, foi retirada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, os habitantes da terra foram colocados diante de mim e, novamente, vi que tudo estava uma grande confusão. Tumulto, guerra, derramamento de sangue, fome, pestilência estavam por toda parte. Já falamos sobre isso também. Exato. Nós já tivemos essas agitações, já tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Grande Guerra, novas guerras depois disso. E depois veio este período de paz relativa, no qual nós nascemos. E agora, mais uma vez, haverá todas essas questões. Fomes, guerras, pestilências, e desta vez por toda parte. Outras nações estavam engajadas nesta guerra e confusão. Não é? Outras nações. Nós estamos vendo isto acontecer. A guerra trouxe fome. Não estamos sendo alertados hoje que certas guerras aí vão causar grande fome? Nós já mostramos isso de novo e de novo nos últimos episódios. A pobreza e derramamento de sangue causará pestilências? E então o coração dos homens desmaiará de medo ao contemplarem aquilo que acontece na terra. Esta é uma seríssima advertência. E seria para o passado ou para um tempo no futuro dela? Você seria cego de acreditar que isso é só para o passado. Muito bem. Portanto, estas profecias são para o nosso tempo, não é? Em nossos dias, assim como antigamente, as verdades vitais da palavra de Deus estão sendo colocadas de lado por teorias humanas e especulações. Isso está acontecendo? Sim, mas infelizmente, às vezes, essas pessoas com especulações e teorias são os checadores de fatos. Muito bem. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia. Isso acontece hoje? Enquanto um sábio rejeita uma parte, outro sábio questiona outra. Eles colocam seus próprios julgamentos acima da palavra. E as escrituras que eles ensinam são submetidas à sua própria autoridade. Sua autenticidade divina é destruída. Assim, as sementes da infidelidade são semeadas por toda parte. As pessoas tornam-se confusas e não sabem mais no que acreditar. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de contemplar. Eu tenho visto dentro de nossa própria igreja pessoas de renome que não acreditam no relato literal da criação. São evolucionistas. Na minha opinião, eles não deveriam estar fazendo parte da igreja, pois não adoram aquele que fez os céus, a terra e o mar. Não acreditam no relato literal da Bíblia. Quem não aceita essas coisas não tem o direito de dizer que acredita na lei e no testemunho. A perversidade está atingindo um nível nunca antes alcançado. Ainda assim, muitos ministros do Evangelho estão dizendo paz e segurança. Nós falamos sobre isso em um episódio anterior. Falamos a respeito da perversidade em que já chegamos. Mas os fiéis mensageiros de Deus devem seguir adiante em sua obra. Vestidos com a panóplia do céu, devem avançar sem medo e vitoriosamente, sem nunca cessar a sua luta, até que cada alma dentro de seu alcance receba a mensagem da verdade para esse tempo.
Há, portanto, uma mensagem própria para o nosso tempo. Aquilo que a profetisa escreveu não era para o tempo dela, mas a respeito do futuro. Nós já lemos uma outra citação aqui muitas vezes. Está em Mensagens Escolhidas. A última tentação de Satanás procurará tornar de nenhum efeito o testemunho do Espírito de Deus. Procurariam tirar a relevância dos testemunhos, o que não quer dizer que vão removê-los. Não. Eles só vão dizer, essas coisas não são para nossa época. Não é para nós. Não é o que dizem? E quem estaria por trás deste esforço? Bem, sem profeta o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. E nós acabamos de ler a citação, creia nos profetas. Creiam em Deus e vocês serão firmados. Satanás trabalhará engenhosamente em diferentes maneiras, através de diferentes agentes, para abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E, infelizmente, isso também será com o engano. Então, às vezes, pode haver pessoas que estarão citando a profeta e o espírito de profecia, mas fazendo isso fora do contexto, ou de uma certa maneira, para fazer parecer que está apoiando a ideia que eles querem apoiar. Sim, ou você acredita ou não acredita. Esse engano vem de Satanás. Portanto, tirar a relevância do espírito de profecia é obra de Satanás. Qualquer um que faça assim está conscientemente ou inconscientemente trabalhando para Satanás. Não é isso que diz o verso? É exatamente o que ele disse. É isso que diz. É uma coisa triste. Agora, eu tenho lido alguns documentos que têm sido publicados dentro de nossa própria igreja. E alguns são muito problemáticos. E isso não é novidade, já tem acontecido há muito tempo. Nós também já mostramos nos episódios passados. Então, vamos falar sobre isso. Precisamos nos certificar de que lado nós estamos, porque o objetivo do Evangelho não é trazer paz, mas divisão, delimitar uma fronteira. Ou alguém acredita numa coisa ou acredita em outra, mas alguém não pode se dizer parte do remanescente, que deveria estar pregando as 3 mensagens angélicas, se ele nega o seu fundamento, não é mesmo? É impossível. Eu sei que a gente já falou muito aqui sobre teorias de conspiração. Mas o que exatamente é uma teoria da conspiração? Especialmente nas mentes de alguns dos nossos teólogos liberais. Líderes. O que seria uma conspiração? Quando eu li artigos no passado, escritos por pessoas importantes, até mesmo presidentes de união, negando coisas básicas, como, por exemplo, o Papa ser a besta, ou que a marca da besta não é aquilo que sempre alegamos ser, não é mesmo? E mesmo escrevendo coisas deste tipo, eles ficam muito bravos quando alguém lhes escreve a respeito. Qualquer um que os contrarie nestas questões, eles rotulam como sendo extremistas. E é por isso que escolhemos o título de hoje. Faz sentido? Nós vamos citar um artigo aqui que foi publicado. Este aqui é da BayernAdventisten.de. E esta revista, na verdade, publica artigos escritos por nossos líderes e teólogos. E há 2 artigos que foram publicados que são contra as teorias de conspiração. Bem, queremos saber o que é uma teoria da conspiração, não é? O primeiro artigo foi um longo artigo escrito pelo Instituto Bíblico de Pesquisas. E ele alerta contra aceitarmos essas teorias da conspiração e o que fazer para não cairmos nas armadilhas destes conspiradores. Na minha opinião, não foi um artigo muito claro. O argumento era bastante longo e, na minha opinião, sem muita substância. Ainda assim, ele procurou estabelecer que aqueles que se enquadram nesta categoria, de acordo com eles, devem ser evitados
e que devemos nos apegar apenas ao pensamento da maioria. Mas então houve um outro artigo. Ele está em alemão e eu vou tentar traduzi-lo agora o melhor que puder. Ele foi escrito por um teólogo de uma de nossas universidades mais proeminentes. E, na minha opinião, esta universidade, no passado, escreveu muitas coisas que não estão em harmonia com as 3 mensagens angélicas. Na verdade, vão diretamente contra elas. Na minha opinião pessoal, eu tomaria muito cuidado com qualquer coisa que viesse de lá. Mas, de qualquer maneira, o que eles escreveram aqui nos dá uma ideia de como eles pensam. Isso é importante. Precisamos entender como eles pensam. E nós também temos que perceber que essas instituições e pessoas não têm uma voz pequena dentro da igreja. Na verdade, eles representam o adventismo em vários círculos, em grupos em que várias escolhas são feitas. Como nós já mencionamos antes, quando a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia tem uma sessão, quando os representantes de todos os lugares do mundo se reúnem para votar, essas pessoas aí também vêm e votam. E daí outras pessoas são removidas e não se permite que a voz delas esteja lá presente. Então é uma voz parcial, não é? E algumas dessas pessoas parecem passar a impressão de que representam a igreja. Bem, mas não me representam. Não. De jeito nenhum, e muitos outros também não. Como você também. O título do artigo é Was macht Adventisten anfällig für Verschwörungstheorien? O que torna o adventismo aceitável a teorias da conspiração? Ele nos dirá o que são teorias da conspiração e, especialmente, como são definidas em termos do aspecto religioso do adventismo. Isso é importante, porque neste artigo eles falam com todas as letras, o que é bom para que as pessoas sejam informadas e tomem sua decisão. Vamos dar uma olhada então no que ele define como sendo teoria da conspiração. Ele escreve neste artigo que as teorias da conspiração têm estado na moda nos dias de hoje e que essas teorias estão mostrando que elas têm uma mensagem a entregar, que elas têm um resultado. Temos, por exemplo, a conspiração de que os judeus governam o mundo, o sionismo, etc. Veja, nós nunca defendemos essas teorias. O que nós sempre fizemos aqui é nos apegar à Bíblia, e que a besta e os falsos profetas é que merecem nossa atenção. Ele também cita o assassinato de John Kennedy, ele cita isso como conspiração, assim como toda a questão da nova ordem mundial. Isso é conspiração, Martin? Hoje em dia eles não falam abertamente sobre isso no Congresso? Políticos hoje falam normalmente sobre isso. Seria então conspiração? Bem, para os autores do artigo é pura ficção. 11 de setembro também é um dos favoritos deles. Também citam aquela conspiração dos códigos de barra, a de que o Donald Trump roubou a eleição, e também as conspirações em torno da pandemia da Covid. Portanto, o que eu consigo ler nas entrelinhas aí do artigo é que a única versão da história aceitável é aquela propagada pela grande mídia, enquanto que os milhares de médicos e cientistas que não concordam com essa narrativa não passam de conspiração. Sim, a voz deles não é permitida em nenhum lugar. Não podem falar, não podem se manifestar, mesmo havendo documentos com milhares de assinaturas de médicos e pessoas renomadas que entendem do assunto. Eles não podem falar nada. Ele diz, por exemplo, que isso não se trata de crença fundamental. Mas a mensagem da saúde não é uma das crenças fundamentais? E eu acho que cabe ao indivíduo, na minha opinião, determinar o que vai ser introduzido em seu organismo ou não. Ninguém tem o direito de me forçar a tomar nada. Não, e eu acredito, para mim pessoalmente,
Se eles dizem que não é uma questão religiosa, será que a minha consciência, as decisões que eu tomo com Deus não são uma questão religiosa? Não se baseia em uma crença fundamental? Ainda que a mensagem de saúde seja considerada por muitos como algo secundário, ela continua sendo uma crença fundamental. É uma questão de consciência. E, de acordo com este autor, isso é tudo conspiração. Sendo assim, cabe ao leitor que lê esse artigo somente concordar. Sim, sim, tudo isso é conspiração. Isso é o que se supõe, mas ele tem outra agenda. O que ele realmente quer é nos ensinar, no aspecto religioso, o que é uma teoria da conspiração. Uma das características da teoria da conspiração é que não se pode prová-la. É muito difícil contradizê-los, já que você não pode provar, mas também não pode contradizê-los, pois eles apresentam evidências dessas teorias. Portanto, para essa gente, trata-se de uma questão de fé. É uma questão de se acreditar em um lado ou no outro. E isso é muito importante no que se refere ao aspecto religioso das teorias da conspiração. Quando se liga qualquer uma dessas coisas ao aspecto religioso, você está então em terreno perigoso, de acordo com esse autor. E agora ele vai direto ao ponto. É aí que eu quero chegar. Mas veja, não para ser antagônico, não para ser do contra, mas sim para mostrar uma mentalidade que é prevalente hoje em muitos de nossos teólogos e em muitos líderes de nossa igreja. E, infelizmente, chegou a hora de o Elias antitípico começar a falar. Com certeza, porque do contrário, como nós poderíamos receber a segunda porção, nós deveríamos estar fazendo nossa tarefa. Vamos lá, direto ao ponto agora. Continuando. E somando-se a estas coisas, temos os escritos de Ellen White, que, para a época dela, previu o desenvolvimento de um decreto dominical que englobaria todo o mundo. Espera um pouquinho aí. De acordo com ele, o decreto dominical mundial era para a época dela. Tudo o que ela previu era para a época dela. Martin, isto não anula o efeito do espírito de profecia? 100%. Não é? E você lembra quem está interessado em anular a relevância dos testemunhos? É do enganador. E de acordo com o que lemos no início, é do próprio Satanás. Eu sei que isso parece muito direto, mas precisa ser mostrado. Vejamos agora, segundo ele, qual é o problema com os escritos de Ellen White. Conforme já lemos aqui, ela disse que haveria um decreto dominical mundial e também que haveria uma perseguição igual àquela da Idade Média e também que haveria um decreto de morte para os guardadores do sábado. E, segundo ele, tudo isso era para o tempo dela. Continuando. Mas todas estas coisas não batem com aquilo que vemos hoje. Não batem com a realidade de hoje. Você entendeu? Nada do que ela previu estaria acontecendo hoje, de acordo com ele, é claro. Isso é muito interessante. E não devemos esperar que estas coisas ocorram no futuro próximo. Viu só, Martin? Não devemos esperar para um futuro próximo o decreto dominical. Não devemos esperar para um futuro próximo uma perseguição como a da Idade Média, e muito menos um decreto de morte. A realidade atual não mostra essas coisas. Não devemos esperá-las. Então, tudo aquilo que mostramos aqui, tudo que está acontecendo no mundo hoje, não passa de conspiração. Então nós, com certeza, esse rótulo é bem próprio. Continuando. Então, a fim de preencher a lacuna entre aquilo que acreditamos que vai acontecer no futuro e a realidade presente daquilo que temos hoje, a fim de preencher a lacuna entre essas duas coisas, precisamos de uma conspiração. Então, Martin, tudo aquilo que pregamos aqui
tudo aquilo que pregamos a respeito destas coisas é uma conspiração. Ou seja, a segunda mensagem angélica e a terceira mensagem angélica não passam de conspiração. É claro, segundo este proeminente teólogo de uma de nossas universidades. E ele não é o único, Não, isso é... pois vemos o mesmo discurso em nossas famosas universidades dos Estados Unidos. E também temos visto, no tocante à pandemia, que aqueles que não aceitam a narrativa principal ou mesmo o posicionamento oficial da igreja devem ser comparados a terroristas. É? Não foi assim mesmo? Sim, com certeza, e comparados a curandeiros e a toda essa sorte de besteiras. Há, portanto, uma linha de distinção muito tênue. Quando simplesmente é pedido para se conversar sobre a questão, mesmo com milhares de assinaturas, o assunto é varrido para debaixo do tapete. Não se pode falar disso. E agora sabemos o porquê. É porque tudo aquilo que contraria o que pensa essa gente, aparentemente não passa de teoria da conspiração. E além disso, a profetisa foi totalmente marginalizada. Nada do que ela escreveu é para o nosso tempo. Enfim. E o que esta suposta teoria da conspiração permite que se faça? Essa teoria da conspiração faz com que você se apegue à visão tradicional do texto bíblico e da profecia, mesmo que os eventos mundiais não apoiem esta visão. Ou seja, ele está negando completamente que haja qualquer vestígio de cumprimento daquilo que previu o espírito de profecia. Então tudo isso aí, todas essas coisas que nós lemos no Espírito de Profecia, pode ser jogada para os livros de história, então. Faz parte da história velha, não tem nada a ver conosco hoje. E qualquer tentativa de alinhar as profecias com os eventos atuais não passa de teoria da conspiração. Esta pessoa, portanto, não vê necessidade alguma do espírito de profecia. Nem um pouco. E até mesmo as colunas terão que ser vistas sob uma nova luz. Não precisamos de uma segunda ou terceira mensagem angélica. Vamos continuar então. Quanto mais você deseje, quanto mais você queira que estas profecias se cumpram, tanto mais se torna necessário, à luz dos eventos que não estão ocorrendo hoje, apoiar-se nas teorias da conspiração. Ou seja, se você quer crer na Bíblia, se você quer crer no espírito de profecia, então a sua única saída é tornar-se um teórico da conspiração. Foi exatamente o que ele disse. Isto é horrendo, Martin. E aí ele faz a pergunta: como podemos nos proteger contra estes enganosos caminhos dessas teorias da conspiração? Teorias estas que somente podem florescer em um ambiente de medo e desconfiança. Segundo ele, as teorias da conspiração só podem florescer em um ambiente de desconfiança e medo. Isso é muito interessante. Ele diz que, por outro lado, os seguidores de Jesus são confiantes. A confiança deles não se baseia em teorias da conspiração. Não há nenhuma trama sinistra sendo planejada pelo inimigo. Segundo ele, para os seguidores de Jesus, não tem nenhum plano sinistro acontecendo. Ora, peraí, será que ele nunca leu a Bíblia? E que tal a citação que diz que não vai haver nenhum único momento que a sombra infernal de Satanás não esteja... Mas isso aí é Ellen White. Então isso é... Isso aí, meu amigo, você joga no lixo. Mas o irônico é que a própria Bíblia diz que o diabo nos rodeia como um leão, mas, segundo ele, não tem problema nenhum acontecendo.
Não existe esse homem do pecado que o Senhor destruirá com a sua glória? Não, porque isso também é uma coisa da história. Então, Martin, se você crê no espírito de profecia, se você crê nas 3 mensagens angélicas, para ele, você é um conspirador. Você é um inimigo do Estado, um inimigo da igreja. Você é um extremista retrógrado e cheio de ódio. Isso me lembra daquele sermão que você fez sobre os hereges. Ele chamava Bookends em inglês. Sim. Qual é a definição de hereges de acordo com Roma e o verdadeiro significado? E isso aqui é a mesma coisa. Qual é a diferença do real significado de um teórico da conspiração e da definição deles? Portanto, não há inimigo nenhum planejando nada de errado contra nós. Não há planos nem estratagemas de outras organizações religiosas. Não existe nenhuma organização secreta a nível global. Não existe armadilha nenhuma que deva tirar a sua confiança em Deus. Ou seja, Martin, tudo aquilo que acreditamos, de acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia, segundo esse teólogo, não passa de teoria da conspiração. Não existe segunda mensagem angélica, não existe a terceira mensagem angélica, não tem nenhum decreto dominical chegando, não há esforço nenhum a fim de livrar-se daqueles que guardam os mandamentos de Deus. E a parte triste é que ele não está só, como você já mencionou. Não. Nós mencionamos teólogos de Loma Linda, da Universidade de Andrews, teólogos do topo da liderança, que parecem todos compartilhar desta mentalidade. Essas pessoas são delegados e podem votar na Conferência Geral. E tem outra situação que é triste para mim, que mesmo esse daqui sendo o lado mais liberal, também existem essas mesmas ideias no lado conservador. Pois é. Então, ou nós cremos no espírito de profecia, ou não. Isso não é uma crença fundamental? Sim, é. E você não pode dizer parte disso aqui é verdadeiro e parte disso aqui não é verdadeiro. É a mesma coisa que dizer tem partes da Bíblia que eu quero acreditar, tem partes que eu não quero acreditar. E por que eles têm essa obsessão com as teorias da conspiração? Por que elas falam tanto disso? É porque elas estão se assentando em concílios nos quais precisam explicar algumas das coisas que estão sendo ditas dentro de nossa igreja por alguns evangelistas, e eles precisam marginalizá-los se quiserem continuar se assentando nestes concílios. É por isso que eles os rotulam como esquisitos retrógrados. Este aqui é um parágrafo de Mensagens Escolhidas. Vamos lê-lo mais uma vez. Até mesmo na Igreja Adventista, nós temos muito mais a temer os de dentro do que os de fora. Os obstáculos ao fortalecimento e sucesso são muito maiores dos da igreja do que os do mundo. Os descrentes têm o direito de esperar que aqueles que professam serem guardadores dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus, que mais do que qualquer outra classe, promovam e honrem por meio de suas vidas consistentes, de seu bom exemplo e ativa influência, a causa que representam. Mas quão frequentemente os que professam defender a verdade são os maiores obstáculos a ela? A descrença, as dúvidas que manifestam, as trevas que compartilham, encorajam a presença de anjos maus e abrem o caminho para Satanás. Sempre que se questiona o espírito de profecia, como fez aquele teólogo, colocando-o na lata do lixo das teorias da conspiração, não se enquadra-se neste parágrafo? Sim. Agora vamos ler o grande conflito. O sábado será o grande teste de lealdade. Ele é o ponto de verdade especialmente controverso. Mas aquele teólogo jogou isso no lixo? Sim, porque ele disse que isso era só para a época dela. Quando o teste final for trazido sobre os homens, aí a linha de distinção será arriscada entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Enquanto os observadores do falso sábado, em harmonia com a lei do Estado, que contraria o quarto mandamento de Deus, se colocarão ao lado de um poder que se opõe a Deus,
A guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei de Deus é uma evidência da lealdade ao Criador. Mas aquele teólogo não jogou isso no lixo? Sim. Enquanto uma classe, ao aceitar o sinal de submissão aos poderes terrenos, recebem a marca da besta, o outro, escolhendo o sinal de aliança, a autoridade divina, recebe o selo de Deus. Ele também jogou isso fora. E como ele chamou isso? Teóricos da conspiração. A partir daí, aqueles que apresentarem as verdades da terceira mensagem angélica serão tidos como alarmistas. Não é mesmo, Martin? Extremistas. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia controle nos Estados Unidos, que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguirem aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm sido consideradas absurdas. Olha aí, Martin. Exatamente com as mesmas palavras. Não foi o que o autor disse? Sim, nós acabamos... E são pessoas como aquele autor que educam os nossos teologandos e jovens. Eu faço agora um apelo aos pais. Nunca enviem seus filhos a uma instituição que ensine esse tipo de heresia e infidelidade. Tem sido declarado com confiança que este país nunca se tornaria diferente daquilo que é o grande defensor da liberdade religiosa. O autor lá não disse que a situação do mundo hoje não reflete aquilo que diz a profecia? Mas conforme a questão da obrigatoriedade do domingo é agitada largamente, o evento de que se tanto duvidou finalmente se aproxima, e a terceira mensagem produzirá um efeito que nunca produzira antes. Ou você acredita nisso, ou você crê naquele teólogo. A escolha é sua. E daí nada daquilo que está acontecendo no mundo hoje... Não tem nada a ver. E não tem nada a ver com profecia nenhuma. Martin, a verdade é que nós estamos sendo rotulados. Eles, na verdade, nos chamam de hereges. Deus requer que seus filhos andem na luz e não cubram seus olhos, para assim discernirem as obras de Satanás. Devem estar preparados para alertar e reprovar aqueles que se encontram em perigo. Satanás está trabalhando de todas as maneiras para obter terreno vantajoso. Ele não descansa, ele persevera. Ele é vigilante e astuto para obter vantagem em todas as circunstâncias e conduzi-las contra a verdade e os interesses do reino de Deus. Martin, o que você acha? Será que temos o dever de denunciar estas coisas? Isso é importante, porque haverá muitas pessoas que vão dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês estão virando as armas contra a igreja? Não. Eu estou mirando meu chicote nas falsas ideologias que querem tomar conta da igreja remanescente. Mas, infelizmente, existem profetas de Baal nesta igreja. É um fato lamentável que os servos de Deus não estejam nem metade despertos para os ardis de Satanás como deveriam estar. Ao invés de resistirem o diabo para que possam fugir dele, muitos estão inclinados a comprometerem-se com os poderes das trevas. Ele diz que tudo aquilo que está relacionado ao que previu o espírito de profecia, como o papado, a lei de Deus sendo anulada, tudo isso não passa de conspiração. Então, vamos deixar claro de novo. A palavra de Deus nos tem alertado sobre o perigo iminente. Se este for ignorado, o mundo protestante aprenderá quais são os reais propósitos de Roma somente quando for muito tarde para escapar. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo influência nos corredores legislativos, nas igrejas e nos corações dos homens. Parece que a Laudato Si também não tem nada a ver com isso, né? Mas se nós olharmos todos os líderes, como nós mostramos no episódio passado, falando exatamente essas palavras do Laudato Si... Mas isso aí é só conspiração, Martin. Ela está acumulando as suas enormes estruturas e, em seus recessos secretos, suas antigas perseguições serão repetidas. Mas isso é conspiração, Martin. Secretamente e sem suspeita, ela está fortalecendo suas forças para levar adiante seus propósitos e, quando chegar a hora, ela atacará. Mas isso também é conspiração, Martin. Tudo o que ela quer é um terreno vantajoso. E isso já está sendo dado a ela.
Em breve veremos e sentiremos o que é o propósito do elemento romano. Qualquer um que acreditar e obedecer na palavra de Deus será reprovado e perseguido. O papado é exatamente o que a profecia declarou sobre ele: a apostasia dos últimos dias. Mas veja, se você colocar isso como conspiração, o papado não vai ser contra você. Não, ele será um amigo. Será aquele que vai ajudá-lo. Faz parte dela assumir o caráter que melhor a ajudará a atingir seus propósitos. Mas debaixo da aparência variável do camaleão está escondido o invariável veneno da serpente. Ela diz: não somos obrigados a guardar a fé e promessas a hereges. Deveria este poder, cujo registro por mais de 1000 anos foi escrito com o sangue dos santos, ser reconhecido agora como parte da Igreja de Cristo? Não é sem motivo que hoje se diz nos países protestantes que o catolicismo é menos diferente que o protestantismo do que anteriormente. De fato, houve uma mudança, mas a mudança não é no papado. O catolicismo certamente se parece com o protestantismo de hoje, mas isso porque o protestantismo se degradou desde os tempos da Reforma. Eu creio que alguns de nossos teólogos beberam do vinho de Babilônia. Eles veem as coisas de acordo com ela. O mundo protestante se degradou. E daí, infelizmente, presunçosamente, dizer que um seguidor de Jesus não faria essas coisas. Pois é. Mais uma citação do livro O Grande Conflito. Enquanto as igrejas protestantes têm procurado o favor do mundo, a falsa caridade cegou-lhes os olhos. Elas não podem ver, mas pensam bem de todo mal e, como resultado, pensarão mal de todo bem. Elas passarão a ver o bem como mal? Isso foi muito bem colocado, Martin. Ao invés de defender a fé que uma vez foi entregue aos santos, elas estão agora pedindo perdão a Roma por sua opinião dela, pedindo perdão por sua intolerância. Uma grande classe, até mesmo aqueles que não olham com favor ao romanismo, não conseguem ver o grande perigo de seu poder e influência. Podemos dizer, Martin, que o mesmo se aplica a muitos de nossos líderes e também teólogos? Tem que ser assim, é uma profecia. Muitos insistem que as trevas intelectuais e morais que prevaleceram na Idade Média favoreceram a propagação das superstições e opressões de Roma, e que a inteligência maior dos tempos modernos e a crescente liberalidade em questões religiosas vedam o reavivamento da intolerância. Ele não disse isso no artigo dele? Que qualquer pessoa que espera o reavivamento da intolerância e tirania seria o quê? Conspirações. Conspiradores. E, de acordo com outro artigo, que foi ainda mais longo, parece a mim que esta é a mentalidade da liderança, em muitos casos. O pensamento de que tal estado de coisas venha a existir nesta era esclarecida é ridicularizado. Não estamos vendo o cumprimento das profecias. Sabe, isso é tão interessante. Esse artigo aí, na verdade, está cumprindo essa profecia. Exatamente. Eles mesmos estão cumprindo a profecia e não percebem. Não deveriam ser alertados disso? É verdade que uma maior luz intelectual, moral e religiosa está brilhando sobre esta geração. Nas páginas abertas da Santa Palavra de Deus, luz do céu tem sido derramada sobre o mundo. Mas deveria ser lembrado que quanto maior a luz derramada, maior as trevas daqueles que a pervertem ou rejeitam. E isso é muito triste, porque se você não se arrepender do que disse, assim como esse artigo aí disse, você também estará cumprindo essa parte da profecia. Sim, Roma é exatamente aquilo que a Bíblia diz que ela é, e também o espírito de profecia. E nenhum teólogo, nenhum líder, não importa o quão erudito seja, pode negá-los.
Um estudo feito com oração da Bíblia deveria mostrar aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e deveria fazê-los horrorizarem-se dele e rejeitá-lo. O que não significa que deveríamos rejeitar as pessoas. Não significa isso. Significa que devemos denunciar a mentira, as falsas doutrinas, a falsa esperança, a falsa salvação. Devemos conduzir as pessoas a Jesus Cristo como sendo o único meio da salvação. Há um grande conflito entre Cristo e Satanás, e há um grande conflito entre os representantes de Deus, a igreja remanescente, e os representantes de Satanás. Se você nega que existe esse conflito, ou se você ousar chamar esse conflito de conspiração, você é um agente de Satanás. Mas muitos se acham tão sábios que não sentem a necessidade de buscarem a Deus humildemente para que sejam conduzidos à verdade. Mas apesar de se orgulharem de sua luz, são tanto ignorantes das Escrituras quanto do poder de Deus. Precisam de algo para calar suas consciências. Eles então buscam aquilo que é menos espiritual e humilhante. O que eles querem, na verdade, é uma maneira de esquecer a Deus que se pareça com uma maneira de lembrá-lo. Eu não poderia ter escrito melhor. Eu vou até ler de novo. O que eles, na verdade, querem é uma maneira de esquecer a Deus, mas que se pareça com uma maneira de lembrá-lo. O papado está muito bem equipado para provê-los com isso, e está preparado para duas classes de humanidade, abraçando quase que todo mundo, aqueles que querem ser salvos pelos seus próprios méritos e aqueles que querem ser salvos em seus pecados. Aqui está o segredo de seu poder. Sabe, Martin, a gente poderia fazer um sermão inteiro aqui, apenas sobre este parágrafo. E eu quero pedir às pessoas que reflitam sobre ele. O papado não defende a salvação pela obra? Não são os sacramentos da igreja uma forma de salvação? Ainda assim, ao mesmo tempo, eles encorajam as pessoas associadas a eles, como a máfia, a continuarem pecando? Porque, afinal, eles possuem esse tesouro de méritos dos quais podem depender. E todas as outras religiões, e até as religiões pagãs, como o sínodo da Amazônia que eles tiveram. E será que podemos chamar isso de religião cristã? Sabe, mas daí o problema é que você volta à frase anterior que você repetiu. Eles são tão presunçosos que acham que isso é a vontade de Deus. Até mesmo essas pessoas que escrevem esses artigos. Pois é. Conforme a verdade é trazida à vida prática, a norma deve ser elevada cada vez mais alto, a fim de encontrar os requerimentos da Bíblia. Há um contraste que devemos aceitar. Esta não é apenas uma guerra entre duas mentalidades, mesmo dentro da igreja. Isso tem que ver com a verdade. E ao aceitarmos a verdade, ela acaba nos transformando. Não é apenas uma questão de ir à guerra, é uma questão de vestir a armadura. E você pode ler ali na Bíblia o que constitui vestir a armadura de Deus. O cinto da verdade. Se você não tem, a região que te mantém o equilíbrio está desprotegida. Precisamos de normas elevadas. Isso exigirá oposição a modas, costumes, práticas e máximas do mundo. Tudo aquilo que o mundo joga em você, dizendo ser verdade, será que é só aceitar? Não, tem que ser testado de acordo com a lei e testemunho. Você tem que colocar no contexto profético. Influências mundanas, como ondas do mar, batem contra os seguidores de Cristo, querendo arrastá-los para longe dos verdadeiros princípios e da mansidão da graça de Cristo. Mas eles devem permanecer tão firmes como uma rocha a esses princípios, o que exigirá deles uma coragem moral. Martin, se você ficar firme, com coragem moral por alguma coisa, por exemplo,
que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você não vai deixar ninguém bagunçar esse templo, pois isso seria contra sua consciência. Isso não exigiria coragem moral? Com certeza, não dá para fazer por si mesmo. Sim. Independência moral estará totalmente contra o mundo. Independência moral. Ao comprometer-se completamente à vontade de Deus, seremos colocados num terreno vantajoso. Você viu que há 2 terrenos vantajosos? É por isso que eu grifei. Existe o terreno vantajoso, que é dado ao poder da besta, e que está sendo utilizado por ela para propagar suas abominações que se encontram em seu cálice e que o mundo está bebendo. Mas existe outro terreno vantajoso. Este é baseado nas Escrituras e na crença de seus profetas. E verão a necessidade de decidida separação dos costumes e práticas do mundo. Quando nos alinhamos aos costumes e práticas do mundo, não estamos assim contra Deus? 100%. Apartai-vos. Nossa norma não deve estar apenas um pouquinho acima da norma do mundo. Devemos tornar a linha de separação decididamente aparente. E você tem que se tornar, bem, de acordo com eles, um extremista esquisito. Vamos continuar. Há muitos dentro da igreja cujos corações pertencem ao mundo. Mas Deus chama aqueles que alegam crerem na verdade a avançá-la, a colocarem-se acima da atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Onde estão as cruzes que Cristo disse caracterizariam seus seguidores? A razão pela qual temos tão poucas influências sobre os nossos parentes descrentes e associados é que temos manifestado pouca diferença decidida em nossas práticas em relação ao do mundo. Isso é muito sério. Bem, quando nós lemos isso, vemos nós, na nossa igreja, uma aplicação errônea da música? Vemos nós táticas de coerção? Então, de novo... Não vemos exclusão das pessoas? Com certeza. Não vemos marginalização de pessoas? Rotulações? Sim. Não é verdade? Não acabamos de ler um artigo que rotulou pessoas? Muito bem. Os pais precisam despertar e purificar suas almas pela prática da verdade em seus lares. Quando atingirmos a norma que o Senhor requer de nós, os mundanos olharão para os adventistas do 7º dia como estranhos, peculiares, extremistas rígidos. Eu quero ser um extremista esquisito, peculiar, rígido. Eu também. Ainda que isso custe o desfavor de muitos de nossos líderes. Seremos feitos espetáculo ao mundo, a anjos e aos homens. Este parágrafo é de Profetas e Reis. Em obediência à lei de Deus, há grande ganho. Na conformidade com as exigências divinas, está o poder transformador que traz paz e boa vontade entre os homens. Se os ensinamentos da palavra de Deus controlassem a influência na vida de cada homem e mulher, se mente e coração fossem trazidos debaixo do poder restritivo, os males que hoje existem na vida social não teriam lugar. Martin, não encontramos males na vida social hoje? No mundo inteiro. Em todo o mundo, até mesmo nas novas leis que estão sendo promulgadas. De cada lar seria levado adiante a influência que tornaria homens e mulheres fortes em poder moral e espiritual. E assim, a nação e indivíduos seriam colocados em terreno vantajoso. Que tipo de terreno vantajoso nós queremos? Essa daí é a posição com Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas aquele artigo falou que não tem inimigo nenhum. É exatamente o que ele disse, 100%. Foi o que ele disse. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo.
Mas o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. A Ele seja glória e o poderio para todos sempre. Martin, se já houve um tempo em que precisamos da perfeição da justiça de Cristo, se já houve um tempo em que precisamos estar firmes naquilo que acreditamos, para que assim possamos estar firmes na verdade, sem esmorecer. Para que nós possamos ser selados e estar prontos. Sim, e estar selado significa estar firme na verdade. Este tempo é agora. E a Deus seja a glória e o domínio para sempre. E quem alega o domínio hoje, Martin? Satanás. Satanás. E seus agentes estão trabalhando duro em seu favor. O povo de Deus não deveria trabalhar ainda mais duro? Chegou a hora. Vamos orar. Querido Deus, às vezes as coisas precisam ser ditas. Existe hoje uma clara demarcação de pensamentos. Ou andamos de um lado ou do outro. Se o caminho que escolhemos for rotulado, que assim seja. Se ele for verdadeiro, queremos permanecer nele. Que sejamos esquisitos, peculiares, rígidos, extremistas aos olhos do mundo. Mas que o Deus do céu mostre ao mundo que nós cremos na palavra de Deus, que confiamos nela em seus profetas. Em nome de Jesus, amém. Amém.